Eu quero compartilhar uma palavra inspirada na vida de um homem chamado Boaz. Ele não era nenhum religioso, assim, do ponto de vista de cargo. Ele não era um profeta, um sacerdote, nenhum pastor. Ele era um homem de negócios. E ele impactou, não só a geração dele, mas o impacto que esse homem trouxe através da vida dele, repercute até hoje. Eu quero ler um texto que está em Ruth, capítulo 2, do versículo 1 ao 16, para a gente pegar uma foto de um dia na vida desse homem. Uma foto de um dia na vida de Boaz. Só para te contextualizar, essa história está no livro de Ruth, e Ruth era uma pessoa que não era israelita, ela era moabita, um povo vizinho. A Noemi, que é sua sogra, ela foi embora com sua família quando houve uma seca em Canaã, e ela saiu dali procurando um lugar melhor junto com sua família, e eles foram para Moabe. Quando chegou lá, o marido de Noemi faleceu, depois os seus 2 filhos também, e eles já tinham se casado com 2 moabitas, e aí ficou só Noemi e suas 2 noras. E uma das noras decidiu ficar em Moabe, quando Noemi decidiu voltar para Israel, para Belém. E aí Ruth decidiu voltar com ela. Inclusive, uma frase bem impactante de Ruth é que ela diz assim, o seu povo é meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ela fez uma aliança com a sua sogra. E aí, ao voltarem para Belém, elas não tinham, eram 2 viúvas e não tinham recursos. Aquilo que pertencia ao marido dela tinha sido dado como pagamento de dívida, e elas estavam ali à mercê de Deus. E aí entra a história de Boaz, onde eu vou compartilhar com você. Ruth, capítulo 2, versículo 1 ao 16. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo recolher as espigas que forem deixadas para trás, porque aquele que me permitir fazê-lo, por aquele que me permitir fazê-lo. Vá, minha filha, Noemi respondeu. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros, entrou casualmente justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, eles responderam. O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: de qual família é aquela moça? O capataz respondeu: esta é a moça moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Chegou cedo e está de pé até agora, exceto o pouco tempo em que descansou no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá recolher em outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção no campo onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão escolher. Já dei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos teus olhos, a ponto de importares comigo uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, a sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia antes. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então ela disse: que eu continue a desfrutar a sua bondade, meu Senhor.
O Senhor me deu ânimo, encorajou esta sua serva, e eu nem sequer sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos torrados. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Então, aqui a gente está vendo um dia na história de Boaz. E foi um dia impactante. Esse homem ele chegou na propriedade dele e ele percebeu que existia ali, que havia ali uma pessoa diferente. Ele mostra aí que ele reconhecia as pessoas que trabalhavam para ele. E ele procurou saber quem era. E a partir daí a história se desenrola. Mas eu quero que a gente perceba que a gente está falando aqui de um empresário. Alguém que tem uma rotina de trabalho e que ao chegar no seu trabalho, ao chegar na sua propriedade, ele, observando as pessoas que ali estavam trabalhando, ele viu que tinha alguém diferente. Por que é importante isso? Porque muitas vezes chegamos no nosso trabalho e a cabeça cheia de problemas e a gente não consegue nem perceber, né, as pessoas que estão ali, nem as pessoas que já continuamente estão, muito menos aquelas que estão diferentes. E aquela pessoa diferente que estava ali naquele dia marcou a história de Boaz e marcou de uma forma indireta a minha e a sua história. Então Boaz ele tem muito a ensinar para nós, porque um empresário que marcou a história dessa forma, ele pode me ensinar e pode te ensinar. E eu trouxe aqui alguns princípios que a gente vê Boaz aplicando nesse texto que nós lemos. O primeiro é o princípio da integridade e caráter. Boaz era um homem de caráter firme e integridade. Ele era conhecido e respeitado por sua postura ética. Se você ler os outros capítulos, você vai ver que ele era um homem respeitado na cidade. Ele era alguém que se assentava na porta da cidade, e a gente entende, no contexto bíblico, que isso significa que ele era um dos líderes da cidade. Provérbios capítulo 11, 3 diz que a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Boaz sabia que um bom nome é um dos maiores ativos de um empresário. E um bom nome não se constrói com estratégia de marketing. Um bom nome não se constrói gastando dinheiro. Você pode até dar uma impulsionada, mas o que vai manter o nome famoso como uma pessoa íntegra e de caráter é o dia a dia. É o seu comportamento, é a sua atitude. Nós falamos sobre atitude na semana passada. É a sua credibilidade. E a credibilidade ela não é construída apenas por palavras, mas por ações consistentes que vão inspirar a confiança. A integridade é a qualidade de ser honesto e ter princípios morais firmes. Isso inclui honrar compromissos e agir de forma coerente, até quando você é prejudicado. Salmo capítulo 15, versículo 4, na última parte fala assim, que a pessoa de caráter, a pessoa íntegra, ela mantém os seus compromissos, ela mantém a sua palavra ainda que ela saia prejudicada. A confiança, então, ela é o resultado da integridade sendo aplicada continuamente. A confiança é das moedas que dão mais agilidade no dia a dia dos negócios. Quando você confia em alguém para fazer um negócio, você não precisa passar por papelada, por cartório, por assinatura. Você faz o negócio e depois você corre atrás dos papéis, porque a confiança ela é uma moeda muito rara e cara, mas também ela se perde de um instante para o outro. Algo que mancha a tua integridade, algo que mancha o teu caráter, ele tem o potencial de fazer uma rachadura nas vigas, nas colunas do prédio que você demorou tanto tempo para construir, que é a sua confiança. E depois, para você reconstruir, é possível, mas demora. Normalmente, quem perde a confiança de alguém, tenta exigir que a pessoa volte para ela aquilo que ela tinha antes, mas isso não é rápido assim. A gente vê isso muito claramente nos negócios, mas também casais, relacionamentos. Então, a confiança é algo que se constrói com o tempo e ela é feita em cima da integridade, do caráter
nobre, de manter a palavra. A palavra integridade fala de ser íntegro. Aquilo que você pensa é aquilo que você fala e aquilo que você faz. Isso é ser íntegro. Aquilo que você falou ontem, você mantém a sua palavra hoje e vai manter amanhã, a não ser que você chame as pessoas para quem você falou e você fique vermelho na frente delas, né? E fale que você não vai poder sustentar. Então, ser íntegro é um princípio bíblico e ele vai levar a um caminho de justiça. O empresário íntegro constrói relacionamentos sólidos e uma reputação duradoura. O segundo princípio que nós vemos na vida de Boaz é o princípio da compaixão e da generosidade. Ele mostrou compaixão, e a compaixão é a capacidade de você sentir a dor de alguém e fazer algo nessa direção. Jesus, uma certa vez, ele estava cansado, ele estava vindo de uma jornada de ter andado e pregado o dia inteiro, e ele pegou um barco para ir para um lugar e descansar. Quando ele chegou no lugar de descanso, a multidão já estava lá esperando ele. E a Bíblia diz que ele olhou para aquela multidão e teve compaixão deles e começou a ensiná-los. Então, compaixão não é só você sentir, né, uma tristeza no coração. A compaixão, ela vai fazer você agir em prol daquela pessoa por quem você desenvolveu esse sentimento. E isso acontece no dia a dia, nos negócios. Se você é uma pessoa que está com os olhos atentos, assim como Boaz estava ao chegar no campo dele, se você está prestando atenção nas pessoas, se você está atento àquilo que a gente falou há 2 reuniões atrás, que as pessoas são muito mais do que um par de mãos, você vai ver que ali existe um corpo, uma alma e um espírito, e cada uma dessas partes tem necessidades, tem dificuldades, tem desafios, e isso vai fazer com que você tenha compaixão e faça algo em favor. E esse fazer algo em favor nem sempre é algo financeiro. Muitas vezes é só escutar, entender, e você pode fazer muito mais que isso ainda. Você pode orar, você pode abençoar, você pode dar conselhos. E no dia a dia, a gente precisa ter tempo para isso. Só que nós temos uma agenda corrida, porque muitas vezes essas coisas são vistas por nós como coisas não importantes, que são distrações, né, no dia a dia do negócio. Mas nós vimos, né, nessa mesma reunião mais do que um par de mãos, que o verdadeiro capital da empresa são suas pessoas, colaboradores. Então é preciso ter compaixão. Provérbios 19:17 diz que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Foi isso que Boaz fez com Ruth. A generosidade é um ato intencional de cuidar e proporcionar o bem ao próximo. No ambiente de negócios, isso constrói respeito e confiança, criando um espaço onde todos se sentem valorizados. Uma das coisas que alguns empresários, empreendedores bem-sucedidos não gostam é das pessoas o verem como um caixa eletrônico. Até na igreja, né? O empresário, normalmente, ele é abordado por pessoas que querem que ele contribua com algo, ou que faça algo, ou que, né, os amigos querem que ele colabore com um time de futebol, compre uniforme, as pessoas da igreja querem que ele ajude de uma forma diferenciada. Mas isso é algo que não vai mudar, né? Dentro da igreja ou fora, as pessoas sempre vão ter uma referência em alguém que é bem-sucedido financeiramente. Agora, o que pode mudar é a atitude do empreendedor, a atitude do empresário com relação a isso. É ele ser, antes de mais nada, ele ser generoso. Isso não quer dizer, generosidade não tem a ver com que você sair rasgando dinheiro ou dando dinheiro para todo mundo que está te pedindo. Isso não é, isso é má administração. Generosidade tem a ver com você ter compaixão, você fazer algo em direção àquela pessoa,
mas você ter sabedoria e escutar o Senhor para ver se o Senhor realmente está direcionando para você ser generoso naquele momento. Porque às vezes você está fazendo algo sem sabedoria ao você dar o dinheiro para alguém, né? A você compartilhar o recurso para alguém. Isso às vezes é algo que você vai estar fazendo algo errado, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus. E às vezes nem é isso que a pessoa precisa de verdade. Mas às vezes você não quer dar o que ela precisa. Quer sentar com ela, instruir, confrontar, se for o caso. Às vezes é mais fácil colocar a mão no bolso e deixar a pessoa se virar sozinha. Eu sempre compartilho isso, uma situação que a Cristiane passou, que uma pessoa chegou para ela e começou a contar a história, né? A história, e a Cristiane já pensando quanto que ela ia dar para resolver o problema da pessoa. E aí a pessoa falou assim, não, mas eu não quero dinheiro não, só quero que você ore por mim. Então, às vezes, a gente fica achando, né, que a única solução é dinheiro. Mas ser generoso vai além disso. Ser generoso tem a ver com todos os recursos que nós temos. Tem a ver com tempo, tem a ver com habilidades e também tem a ver com valores. Mas uma pessoa que é generosa, ela vai ter um entendimento do que é necessário que ela reparta, porque ela tem em abundância. Terceiro princípio que nós vemos na vida de Boaz é liderar por exemplo. Nós vemos Boaz ele andando no meio da fazenda e conversando com o capataz, conversando com os colaboradores. Nós vemos ele dando instruções para Ruth, falando, quando você vê os homens saindo para colher, você segue eles, você vai atrás das mulheres. E aí ele chega para os homens e dá a instrução, olha, deixa cair mais espiga. Eu não sei se está nesse texto ou mais adiante. Deixa cair mais espiga para que ela possa colher. Coloca mais espiga na bolsa dela. Então ele está ali dentro do processo, ele está ali dentro interagindo com as pessoas. Ele não entra na fazenda e senta no escritório e dali ele fica dando ordem, chamando as pessoas. Ele está envolvido no dia a dia. Ele conhece as pessoas pelo nome. Ele conhece as funções, as operações, os processos que envolvem o negócio. E ele está envolvido e liderando, por exemplo. Ele está lá, ele chega cedo, sai tarde. Ele está envolvido com o dia a dia, não só com a produção, mas com as pessoas que estão ali. Você vê isso quando ele vai se assentar na hora do almoço com as pessoas e o comportamento que ele tem junto delas. No exército de Israel, o general ele sempre fica na frente da batalha. E ele está no lugar onde todo mundo pode ver. Isso faz parte da cultura deles. Em outros exércitos, a gente vê o general atrás e mandando as pessoas indo para frente. Né? Vão. No caso do exército de Israel, é o contrário. Vem. Ele lidera, por exemplo. Ele está na frente. Né? E é isso que Boaz ele fica evidenciado aqui nesse texto, e é algo muito importante para que a gente possa aprender e aplicar nos nossos negócios. Tem muita gente que tem um desejo nato de ser patrão, né? De mandar, quer ser patrão só para mandar. Você pega uma criança e fala assim, vamos brincar de ser patrão, a criança vai sentar na cadeira e vai começar a mandar todo mundo a fazer, né, as coisas. Pega aquilo ali para mim, pega. Mas do ponto de vista bíblico, Jesus fala que o maior é aquele que mais serve. E a liderança, por exemplo, é uma liderança que serve, é uma liderança participativa, é uma liderança presente. E só assim vai gerar esse relacionamento com as pessoas. Você vai poder praticar os outros princípios que eu já citei aqui, que é principalmente de ser compassivo e generoso. Como você vai ser compassivo e generoso com pessoas que você nem conhece a história? Você não sabe o que eles estão passando. Mas quando você está no meio, quando você está envolvido, você sim vai entender a história deles e vai poder
ajudá-los da forma que você puder e for necessária. Liderar, por exemplo, é mostrar na prática como agir em momentos de desafio e decisão. É uma forma de liderança que ganha lealdade e respeito, criando uma cultura de trabalho positiva e produtiva. Quarto princípio é o princípio da fé integrada. Boaz, ele integrava a fé à sua vida, aos seus negócios. Você vê ele entrando, né, na fazenda e abençoando os seus funcionários. Deus te abençoe, e os funcionários falam para ele que o Senhor esteja com você. E você vê que isso não é algo religioso. Pelo próximo, um princípio que nós vamos ver mais à frente, nós vemos que isso não é só da boca para fora. Ele tinha realmente uma integração da fé com a vida dele como um todo. Ele não era alguém que ia para a sinagoga uma vez por semana e vivia uma vida divorciada dos princípios de Deus, dos princípios bíblicos, e nas outras áreas, como família, como trabalho e a vida social. Nós vemos Boaz, nesse pequeno pedaço, nesse pequeno trecho que a gente leu, ele interagindo a fé dele aos negócios. E como que nós somos conhecidos, né, nos nossos negócios? As pessoas sabem que nós somos cristãos, e se elas sabem porque a gente falou, ou elas sabem porque elas observam o nosso estilo de vida? Porque falar que é cristão é muito bom, mas de fato ser... o pastor falou algo aqui ontem, né? Às vezes você não precisa nem falar. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que eu uma vez chamei ele para vir na igreja, ele falou, cara, me chama para qualquer coisa, menos para ir na igreja. Eu fui procurar saber qual que era o problema. Ele trabalhou com uma crente e disse que aquela mulher era pior que o diabo. Eu não sei o que ela fez, mas um bom testemunho ela não tinha. Então, é melhor você não falar que é cristão, se de fato você não for viver o que a Bíblia te ensina a viver. Né? Ser cristão não é ter uma religião. Ser cristão é ser um discípulo de Jesus. Tem uma história que eu gostei quando ouvi, eu sempre repito, que é a história de Alexandre o Grande chegando de uma batalha. E aí, quando ele está chegando na cidade, as pessoas estão lá recebendo, ele vê um dos soldados dele também lá no meio das pessoas, aplaudindo, e ele olha para o soldado, e ele viu que o soldado não foi para a guerra. E ele fala para ele, qual é o seu nome, meu jovem? Aí o jovem falou, Alexandre, mesmo nome dele. Aí ele falou, ou você muda de nome ou você muda de atitude. A palavra cristão significa Cristo pequeno. E essa é muito forte. Ou a gente muda de nome ou muda de atitude. Mas o negócio nós temos que mudar de atitude. Ninguém quer deixar Jesus de lado. Então vamos mudar a nossa atitude. E aplicar a fé nos negócios é viver princípios. É no dia a dia. Quando você tem aquela oportunidade de mentir para fazer um negócio, você tem aquela oportunidade de mentir para evitar uma reunião, dizer que não está. Essa é a hora de você mostrar quem você é. De mostrar que você é íntegro, que você tem caráter. Aquela hora que a pessoa apareceu, aquela que você tinha prometido um prêmio, uma comissão, chegou o dia de você pagar. Ao invés de você pegar os números, refazer e dizer que não é bem assim, é a hora de você cumprir com aquilo que você se comprometeu. Aquela hora que você entregou um serviço ruim para o seu cliente e já te custou o material que você tinha, e o cliente aparece lá e o negócio não ficou bem feito. Mais uma vez, Salmos 15, versículo 4. Cumpre com a palavra mesmo se tiver prejuízo. E aí as pessoas vão ver de fato que você é alguém que tem princípios. Quinto princípio é o princípio da administração e da responsabilidade. Boaz, ele administrava muito bem os negócios dele. Ele conhecia os processos, mas muito mais que isso. Ele tinha responsabilidade com as pessoas que estavam ali dentro. Ele fala para Ruth, olha, Ruth, eu já falei para os homens para eles não mexerem com você. E ele falou para os homens, não mexe com ela, e ainda deixa que fique mais espigas para que ela possa pegar.
ele tinha uma responsabilidade com o que estava acontecendo ali, sabe? Às vezes a gente tem uma empresa, poucos funcionários ou muitos funcionários, e a gente não tem responsabilidade com o que está acontecendo ali, com o que é feito dentro da tua própria empresa, dentro do teu próprio escritório. Aonde que as pessoas estão acessando, né, através da sua internet. O que eles têm feito ali enquanto você está pagando. Eu não estou falando de intrusão, de você de invadir, mas eu estou falando que ali dentro, naquele espaço, aquele espaço é responsabilidade tua. Se acontecesse alguma coisa dentro da fazenda de Boaz com aquela mulher, se algum homem tivesse estuprado ela ali, a responsabilidade seria de Boaz. Ou ainda que ele falasse, não fui eu, mas a responsabilidade era dele. Se alguma coisa acontece na tua empresa, se alguma coisa acontece debaixo da tua liderança, essa responsabilidade é sua. E um bom administrador, ele precisa ter esse entendimento. Você é responsável pelo tempo que a tua equipe está ali com você e por aquilo que ela faz. E juridicamente você é. Por mais que você não soubesse disso. Juridicamente você é, até que você prove o contrário. Então, por que não? Além de você ser compassivo, por que não, além de você ser generoso, além de você cuidar de si próprio, da sua integridade, do seu caráter, você também não se responsabilizar também pelo que está acontecendo ali no seu ambiente de trabalho. Aquilo ali foi dado para você por Deus. E tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, que é praticado ali dentro, te afeta. Afeta os seus negócios. Eu não sei se foi... Não, foi numa célula, não foi aqui. Nós falamos sobre uma guerra que Israel se envolveu, logo quando entrou na Terra Prometida. A segunda guerra que eles foram foi contra um povoado chamado As. É isso? Aonde eles falaram, lá é uma cidade muito pequena, manda só poucos... manda só um exército pequeno. E aí eles foram, Deus deu instrução, e eles foram lá, eles apanharam, saíram correndo, morreu gente. E depois foram reclamar com Deus, Deus, por que aconteceu isso? Por que nós fomos lá e o Senhor nos deixou na mão desse exército e nós apanhamos, perdemos, saímos envergonhados? Aí Deus falou, você lembra que na outra guerra que vocês foram, eu falei que era para tudo que tinha lá naquela cidade, que era Jericó, deveria ser consagrado a Deus, deveria ser queimado, vocês não deveriam levar nada para casa. E o que tivesse de objeto de valor era para levar para o templo, ou para o tesouro pessoal de Deus. Lembro? Então, não aconteceu isso. Uma pessoa, num exército enorme, uma pessoa pegou o objeto consagrado e levou para casa, levou para a tenda e escondeu. Por causa daquela pessoa, todo o exército sofreu. Por causa de um pecado que está sendo cometido lá no seu negócio, debaixo do teu nariz, você que tem responsabilidade, você vai sofrer consequências. Você está acolhendo adultério lá debaixo do seu nariz, você está acolhendo pornografia lá, as pessoas estão usando os computadores para fazer, e você sabe disso. E se você não sabe, é bom você procurar ver. Isso vai afetar você diretamente, não é nem indiretamente, porque é responsabilidade sua. E Boaz, ele tinha esse entendimento. Então, a administração e responsabilidade andam de mãos dadas. Lucas 16:10 diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Boaz, ele entendia que fidelidade tinha a ver com todos os aspectos relacionados ao negócio dele. Inclusive cuidar de pessoas. O sexto princípio é a obediência aos mandamentos de Deus. Lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 9 e 10, está escrito assim, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Deus estava falando de, quando você for colher, você, quando passar e colher, você não passa só uma vez, não passa a segunda vez para pegar o que caiu ou o que sobrou nos cantos. Passa só uma vez.
E aí você deixa o que ficou para os necessitados, para os estrangeiros, para os pobres. Então esse é um princípio que Boaz ele aplicou naquele dia. E esse princípio é o que beneficiou Ruth. Ele era um homem que obedecia aos mandamentos de Deus. E esse aqui é um mandamento que é raro de ser obedecido hoje. Normalmente a gente quer produzir o máximo que a gente pode, não quer deixar nada para trás. Ainda que esse nada para trás não signifique nada para o seu negócio. Eu já vi histórias de pessoas que, lá no Paraguai, que os clientes vinham, compravam e jogavam aquelas caixas de papelão para fora. E aí passava as pessoas à noite e recolhia aquilo lá para vender. E aí a pessoa vendo aquilo, procurou saber quanto que custava cada caixinha de papelão daquela. Ela falou, não vou deixar mais na rua não. Vou juntar isso aqui e vou vender eu mesmo. E começou a acumular aqueles negócios e uma vez por semana ia lá e vendia. Isso fere esse princípio bíblico aqui. É um princípio de você deixar para que as pessoas venham e trabalhem, né? A Bíblia também fala disso, que o pobre precisa trabalhar. E o trabalho deles era entrar nos campos e recolher o que sobrava da colheita. E não era resto, era parte da plantação que não era recolhida ali. Não sei como é que é hoje, né, Alex? Se a máquina pega tudo ou se sobra alguma coisa. As colheitadeiras. Sobra? Então, ainda com colheitadeira, ainda hoje, né? Tantos anos, 4.000 anos depois, eu não sei quanto tempo faz que foi escrito isso aqui. 4.000 anos depois ainda sobra. Mas deve ter os fazendeiros que mandam passar de novo. Passa de novo lá a colheitadeira ou passa manualmente e sai arrancando, né? E eu não sei o que sobra lá, ou o que é um subproduto do teu trabalho. Mas tem coisas que você não deveria tocar, nem mexer. Porque aquilo ali pode ser a sobrevivência de pessoas. E Boaz, ele era obediente a esse mandamento. Então, por isso que eu falei agora há pouco que ele não era só uma pessoa religiosa. Ele era alguém que obedecia à palavra de Deus. E a obediência aos mandamentos assegura que nossas ações estejam alinhadas com a vontade de Deus. E isso atrai bênçãos. Parece que você está perdendo, deixando os papelões para os outros colherem. Mas isso vai trazer bênção para você. E a bênção que Deus vai trazer para você é muito maior do que o que você vai acumular, pegando mais uma espiga ou vendendo papelão. E o sétimo princípio é o princípio do reconhecimento e valorização dos esforços alheios. Boaz reconheceu o esforço de Ruth, honrando a dedicação dela. Ele falou, eu ouvi falar do que você tem feito para a sua sogra, Noemi. Que o Senhor lhe retribua o que você tem feito, reconheça os seus esforços e cria, né? Que o Senhor reconheça aquilo que você está fazendo e te abençoe. Esse ambiente de trabalho, às vezes de muita produção, de querer resultado, raramente a gente vê alguém sendo elogiado. O que a gente vê mesmo é as pessoas sendo cobradas. Acaba um mês, a pessoa já pega a comissão e já tem novamente uma meta na frente. Dificilmente aquela pessoa ouve uma palavra de reconhecimento e de esforço. Hoje eu vi uma pessoa falando isso, ele falou, puxa, quando eu pensei que eu ia ser elogiado, vem uma pancada dessa. Então, isso não é... Eu acho que isso faz parte de um entendimento que se você elogiar, a pessoa vai subir na sua cabeça. Eu não sei. Que quando você elogia, você está demonstrando fraqueza. Que a pessoa está ali para ganhar dinheiro e essa é a razão porque ela está trabalhando para você. Mas isso não é verdade. Ninguém trabalha. Quando a pessoa consegue algo melhor, ela sai desse lugar que só paga dinheiro. Ela quer reconhecimento. Ela tem existe uma pirâmide na administração, não sei se é de Maslow, né? Essa aí, o dinheiro é só a primeira parte daquilo que ela precisa para ela, mas ela precisa de reconhecimento, ela precisa de alcançar outros níveis de satisfação que todo ser humano quer. E tem pessoas que ficam, e a gente viu isso na época da pandemia, pessoas que ficam em locais trabalhando mesmo sem receber salário.
porque elas confiam na pessoa. Eu citei isso, eu não conheço bem, não, mas eu fui no Bendito uma vez, no restaurante, e aí eu estava falando com a pessoa que guarda os carros, e aí o cara me falou, cara, esse dono dessa empresa aqui é um cara sensacional. Na época da pandemia, ele vendeu o imóvel dele, ele vendeu coisa própria, particular dele, e falou, ninguém aqui vai ficar sem salário. Pagou todo mundo, não demitiu ninguém. Então, a pessoa ela tem o prazer de trabalhar num lugar assim. E o cara falava com alegria, né? E quando eu vi cristãos que, na época da pandemia, eles, sem precisar, eles utilizaram recursos do governo para pagar funcionários, ou demitiram, sendo que podia segurar mais um pouco. Isso aqui é muito particular, eu posso ver sem julgar, né? Eu não sei bem a história, mas eu acho que podia segurar um pouco mais. E isso aí faz parte desse processo de valorização da pessoa, né? Do reconhecimento do trabalho, porque é muito fácil você descartar. Então não é só reconhecer verbalmente, né? É reconhecer com atitudes. E é muito fácil você descartar. Só que está chegando um tempo que está muito difícil você contratar gente, né? Muito complicado você contratar gente que realmente veste a camisa, como a gente costumava falar antes. É muito caro você ensinar a pessoa, ensinar a cultura do teu escritório, da tua empresa, você treinar a pessoa. Isso custa muito dinheiro. É difícil a gente mensurar isso. Então, é melhor que a gente reconheça, que a gente valorize, que a gente observe. E Boaz, ele sabia muito bem fazer isso. E para concluir, se você pegar lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, você vai ver que Boaz, ele faz parte da genealogia de Jesus. Esse empresário que olhou para aquela moça e teve compaixão por ela, foi generoso com ela. Ele acabou se responsabilizando pelas dívidas delas e assumiu aquela moça, ele se casou com ela. E essa moça também, né, tem uma história maravilhosa. Ela nem era de Israel e ela faz parte da genealogia de Jesus. Se eu não me engano, eles são avós de Davi, né? Eles são avós de Davi. Eles tiveram um filho chamado Jessé, que foi pai de Davi. Então, olha que história maravilhosa nasceu na empresa de Boaz. Né? E quando a gente está trabalhando com princípios, a gente não sabe o que nós estamos plantando lá na frente. Mas transcende a nossa geração. Essa reunião se chama Impacto, é por isso, né? É para que a gente entenda aonde que Deus quer nos levar. Ele quer trazer um impacto para essa geração e um impacto que transcenda essa geração. Imagina, eu estou lendo a história de um homem chamado David Green. Ele é dono de uma empresa nos Estados Unidos chamada Hobby Lobby. Eles têm 1.000 lojas, 1.000 e poucas lojas, têm um faturamento anual de 8 bilhões de dólares. Ele começou com $100 há 50 anos atrás. E Deus abençoando ele. Metade do lucro dele, ele doa principalmente para a expansão do reino de Deus. Ele é um exemplo de tudo isso aqui que eu estou falando. Um cara que é vivo e que ele chama a empresa dele de negócio. Mas ele fala que dentro desse negócio tem um ministério. E ele está pensando em como que ele vai passar para os seus sucessores sem que isso perca, né? Esse impacto que essa empresa tem feito há muitos anos. Uma vez ele estava pregando ele aproveitou uma reunião de negócios e começou a compartilhar o evangelho. E aí uma pessoa depois falou, cara, não podemos fazer isso mais. Aqui nos Estados Unidos isso aqui já é ilegal. A gente pode ser preso por causa disso. Aí ele falou, quanto que vale uma vida? A gente não corre tanto risco para ganhar dinheiro? Por que a gente não vai correr risco para ganhar uma vida? Né? E ele faz isso. E tantas histórias que ele foi... o governo
eu não lembro que estado, eu acho que é Oklahoma. O governo de Oklahoma colocou uma lei que essas empresas que tinham muitos funcionários tinham que dar para os funcionários a pílula do dia seguinte, uma pílula de aborto. E ele se colocou contra isso, e aí o governo federal dos Estados Unidos abriu uma ação contra ele. E ele falou, eu fecho. Eu fecho a empresa. Eu não estou falando da empresa, uma lojinha pequena. Eu fecho a empresa, mas eu não vou contra os princípios de Deus. E aí Deus deu vitória para ele. E eles venceram uma demanda contra o governo federal dos Estados Unidos, porque ele tem princípios. Durante a pandemia, todas as empresas do ramo dele diminuíram em tamanho, diminuíram em vendas, e ele só viu a empresa crescendo. Ele não sabia o que estava acontecendo, porque nem os fornecedores da China estavam conseguindo mandar produto para ele. Mas disse que ele nunca vendeu tanto como vendeu nesse tempo. Ele falou, as pessoas não sabem, mas eu sei por quê. Porque é um negócio de Deus, é um negócio gerido e administrado por uma pessoa que segue princípios. Que é, antes de ser empresário, ele é um homem de Deus. E sabe que Deus não chamou ele só para ganhar dinheiro, que tem um propósito muito maior, muito antes disso. E nós precisamos ter essa revelação, esse entendimento, porque Deus está nos chamando para um tempo de impacto, de impactar. Sabe, e às vezes é impactar uma pessoa só. Às vezes esse impacto é com alguém que está indo visitar lá, ou que está lá na frente pedindo alguma coisa, catando um papelão, eu não sei, era isso que Ruth estava fazendo. E olha o que aconteceu quando o dono daquele negócio, o dono daquela empresa, aplicou aquilo que Deus colocou no coração dele, num dia, né, de trabalho. Olha só essa frase de Charles Spurgeon. A generosidade começa onde acaba o cálculo do interesse próprio. E uma coisa que o empresário sabe fazer é calcular os próprios interesses. O que eu vou ganhar com isso? Em tudo isso que você ouviu aqui, talvez nenhum desses princípios tenha a ver com o que eu vou ganhar com isso. Mas você pode ter certeza que se o reino de Deus ganhar, você está fazendo o maior investimento que você pode fazer. E de forma nenhuma Deus vai te deixar na mão, porque é nesse tipo de empresa, é nesse tipo de negócio que Ele abençoa e que Ele coloca os recursos dele. E aonde a vantagem competitiva que você tem é muito maior do que qualquer concorrente, porque você tem a ajuda de Deus, você tem a ajuda do Todo-Poderoso. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos ficar de pé? Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz, se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio, se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida, se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer.
Muito obrigado. Deus te abençoe.